Estamos recebendo aqui no estúdio do portal 7 Segundos em Arapiraca o médico cirurgião Dr. Sérgio Francisco, cirurgião cardiovascular aqui de Arapiraca, para nos falar sobre obesidade, já que estamos ainda aqui na semana, digamos, de prevenção à obesidade. Seja bem-vindo, doutor Sérgio, aqui é o estúdio do portal 7 Segundos. O que é que a gente poderia, de qual forma a gente poderia abordar, começar a abordar esse tema que é tão comum e faz parte, digamos assim, dos brasileiros, né? Acho que da população mundial, que é a obesidade. Seja bem-vindo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês. E a gente pode começar pelo principal, que é colocar na cabeça das pessoas como primeira ordem, primeira lembrança, que a obesidade é um problema de saúde pública hoje no mundo e no Brasil também. Por quê? Porque a partir daí, da obesidade, começam a vir problemas de doenças crônicas, que levam a doenças cardiovasculares. E eu me encontro numa posição estrategicamente privilegiada, se é que se pode falar assim, porque quando eu opero um paciente que desenvolveu uma doença cardíaca que foi acelerada ou mesmo causada pela obesidade, eu me sinto na obrigação de fazer o que eu puder com informação para que outras pessoas não andem pelo mesmo caminho. O senhor, digamos assim, já ataca as consequências da obesidade, digamos assim, em parte, não é isso? Com as mãos, operando, ou atendendo e prescrevendo. Mas com o poder das mídias e da internet, a gente tem trabalhado no sentido de fazer com que as pessoas evitem aquilo. Então eu ataco na prevenção quando o assunto é comunicação, quando é informação. Agora, obesidade, o que é obesidade, né? Porque se tem, até a gente conversava antes da entrevista aqui, o senhor falava desse estereótipo que tem da obesidade de ser aquela pessoa com excesso de sobrepeso. É somente isso? A obesidade é somente isso, doutor? O diagnóstico da obesidade, como hoje ela é classificada, né, em saúde como hoje ela é classificada em saúde como uma doença, então existe um critério. E a Organização Mundial de Saúde estabelece que o obeso é aquele que tem um índice de massa corpórea maior que 30, ou uma circunferência abdominal maior que 94 centímetros para homens e maior que 80 centímetros para mulheres. E o que é o índice de massa corpórea? Por mais que em algumas situações extremas ele não seja muito preciso, mas ainda é o que há de mais útil que a gente pode usar para mensurar a obesidade. Padrão, né? É o padrão fácil de fazer. Então, você que está vendo aí agora, você vai pegar a sua altura em metros, Então, por exemplo, se você tem 1,60 m, pega essa altura em metros 1,6, multiplica por ela mesma. Então, 1,6 vezes 1,6. Guarda esse número. Vai pegar seu peso em quilos e dividir por aquela multiplicação. Então, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Esse número, se der maior que 30, você é obeso. Se der maior que 25, você está em sobrepeso, ou seja, está no caminho para chegar à obesidade. Agora, se realmente acontecer de você estiver com esse sobrepeso, a caminho da obesidade, o que fazer? Quais seriam as medidas? Tem que se investigar, digamos, as causas, exames, assim, sei lá. Agora eu me enrolei aqui, cara. Mas é isso, faz uma marca aí. Posso voltar? Vá. Vou repetir a pergunta, tá? Pode, a gente estava falando de quando você descobre que está no caminho da obesidade ou obeso. O que fazer, né? O que fazer, então, nesse caso? Vou puxar o microfone e fazer. E o que fazer, então, nesse caso, doutor? Que medidas são orientadas por um profissional como o senhor? Bom, a primeira coisa é entender. Entender que se está em sobrepeso ou que se está em obesidade. Porque a principal saída, fuga, é negar. É muito comum. E é muito fácil de encontrar maneiras de negar ou de esconder de si mesmo. Trabalhando, dizendo que está comendo um pouco a mais porque merece, porque foi um dia de trabalho puxado, porque você está muito estressado. Então você acaba arrumando justificativas para negar. Camuflando um pouco. Camuflar. Então a primeira coisa é reconhecer. Reconheceu? Aí vamos nas causas. O que será que está causando essa obesidade em mim? Será que é a falta
de exercício? Será que eu estou gastando pouca caloria? Será que é o excesso de comida, de carboidrato? O excesso de gordura? Vamos tentar descobrir o que é. Dá para fazer isso sozinho? Dá. Mas com o auxílio de um profissional é mais fácil ainda. Nutricionistas, médicos que cuidam especialmente de assuntos como esse. Então, a ajuda, ela está disponível, mas o primeiro passo está em cada pessoa que está vendo aqui, por exemplo, isso agora. E podem ter diferentes causas, obviamente, né? Diferentes causas, mas é importantíssimo que a gente simplifique essas diferentes causas. O que causa a obesidade? É o acúmulo de gordura nos tecidos do corpo. Ponto. Como é que a gordura se acumula nos tecidos do corpo? Quando a gente ingere mais calorias, ou seja, energia, seja na forma do que for, açúcar, gordura, ou mesmo proteínas, ingere caloria demais, e principalmente os açúcares e carboidratos, e não está gastando essa energia o suficiente para ela ser utilizada. E aí ela se acumula. Quando ela se acumula, ela procura uns lugarzinhos para ficar. Começa a se acumular no abdômen, na barriga, por isso que as pessoas começam a ficar obesas pela barriga, e depois já não cabe mais só na barriga, se acumulam os braços, pernas, até que chega ao rosto também. E esse acúmulo pode trazer como consequências... E aí vem as doenças crônicas que aparecem ou são aceleradas por conta da obesidade, como principalmente diabetes do tipo 2, que é aquela diabetes que você não nasceu com ela. Às vezes você não tinha nenhuma tendência genética, mas desenvolve também diabetes. E quando tem diabéticos na sua família, aí a situação fica um pouco mais séria, porque você já tem uma predisposição, uma tendência a virar diabético. Aí você ajuda o processo a piorar e o diabetes a chegar. E também doenças cardiovasculares, como infarto, aumenta o número de infartos, aumenta o número de AVCs, aumenta o número até de alguns tipos de câncer. Isso sem falar nas doenças articulares, joelho, coluna, pescoço. Ou seja, não tem benefício em se manter obeso. E como, digamos assim, prevenir? Quais seriam as formas de prevenção? Alimentação, exercício físico, evitar o sedentarismo? É por aí mesmo? O caminho é esse mesmo? Já indicado, assim, para a gente manter aquele padrão de saúde, pelo menos regular? É por aí, mas eu queria atacar um ponto antes desse, que é o hábito. Que hábito? Antes a gente vivia para sobreviver, no início, nos primórdios da humanidade. Então você tinha que caçar, você tinha que correr, você não podia parar, você comia o necessário para sobreviver. Hoje a gente come para viver e para aproveitar, digamos assim. E acaba que o peso muda de lado. A gente não gasta energia tanto como deveria, isso? Não gasta como precisava no passado, e é por isso que existem as academias. Para você ir para um local onde você vai gastar a energia que você não gastou durante o dia. É por isso que existem as academias, é por isso que existe o exercício físico. E o ponto principal desde o começo é, se isso é um hábito, os hábitos ruins foram adquiridos ao longo do tempo, eles começaram em algum lugar, em algum ponto da história. Na sociedade, eles começaram quando o ser humano passou a trabalhar em locais fixos, sentados, ter casa. Isso naturalmente foi fazendo com que ele gastasse menos energia. Rotina, né? Rotina, né? Facilidades, controle remoto, estacionamento, conforto. Mas isso passou para as crianças. Hoje, nós já temos a população do Brasil com 55% de pessoas acima do peso, segundo a Sociedade Brasileira de Obesidade. Preocupante, né? Muito. Né? Muito preocupante, porque a gente sabe onde é que isso vai dar. Aumento do número de doenças. E as crianças já são quase 12% de obesas. Crianças obesas. No Brasil, nós temos 20% da população já obesa. Nos Estados Unidos, são 50% de obesos, não é sobrepeso. E aí, recapitulando, sobrepeso no Brasil, mais que 55%, e muitas crianças estão por aí. Então, a questão está no hábito. Hábito alimentar, hábito de exercício, o que é que tem na sua despensa da sua casa? Você não adianta falar para o seu filho não comer um biscoito recheado se na sua casa tem biscoito recheado na despensa. Se ele leva para a escola
bolinho de pacote. É lindo o bolinho de pacote, é fácil. Tirou da despensa, põe na lancheira, levou. Está criando um hábito de a criança comer doce. Suco. A criança começa a crescer, você põe açúcar. A criança não pediu para você colocar açúcar, ela não conhece o sabor do doce. E você vai, adoça a vida dela. Você está criando um hábito nocivo. O açúcar é uma das substâncias mais viciantes que existem. Não é à toa que você vê um bolo de chocolate, um bolo de morango, você saliva, mesmo já estando com a barriga cheia, saciado. Então a gente precisa... Refrigerantes, enfim. Excelente. Refrigerante. Substâncias viciantes dentro, açúcar. E aí criam, depois que você está viciado no refrigerante, você passa para qual é a evolução? Zero. Refrigerante, zero açúcar. E aí você tira o malefício do açúcar que tem no refrigerante, mas não tira os malefícios do refrigerante em si, de enfraquecer os ossos e tudo mais. E quer saber o que é pior? Dos produtos zero açúcar, todos eles são adoçados. Com o quê? Adoçantes. E qual que é o problema do adoçante? Você deixa de consumir a caloria, a energia do produto, ok, beleza, mas você continua habituado ao sabor doce. Não fez muita coisa. Então você vai continuar desejando o doce. Então, o segredo está em mudar o hábito, respondendo a sua pergunta. Desde cedo e a partir de uma conversa como essa, entender que é necessário reduzir a quantidade de açúcar que você consome, principalmente carboidratos ultraprocessados. Tudo que for branco ali, tudo que for biscoito, pão, bolo, tem que ser reduzido muito. E na criança você começar a colocar esse hábito saudável, desde o início. Doutor, todas essas dicas, enfim, todas essas orientações que o senhor está nos passando agora e também ao nosso público, aqui o senhor passa semanalmente, é isso? Quase que diariamente, o senhor tem um canal também no Instagram, é isso? Quase que diariamente. Eu diria, eu arriscaria diariamente. É que eu tenho um contato muito grande com o público da internet, através do meu perfil do Instagram principalmente, mas também do canal do YouTube e dos conteúdos que eu produzo, que a gente chama de Café com Cardio. Muita gente que está vendo aí pode ser que já conheça. Se não conhece, posso convidar a visitar o perfil, @SérgioFranciscoJR, ou @Café com Cardio também, porque o objetivo lá é o seguinte: quando eu opero, eu ajudo uma pessoa que chegou na doença, está precisando do tratamento. Quando eu comunico pela internet, o que fazer para não adoecer, eu estou ajudando um monte de gente a não adoecer ou a não piorar uma doença que já tem. Então, de fato, tem lives semanais, já foram mais de 100 lives a essa altura, não sei quando é que as pessoas estão vendo isso, mas já foram mais de 100 lives e conteúdo diariamente com muito engajamento, o que mostra a importância disso que a gente faz. Então tá aqui, né? Então a dica seria essa, né, doutor? Ficar de olho, fazer aquela medição que é básica, né? Para poder saber se já é uma pessoa obesa, né? E daí, enfim, digamos assim, se reeducar, né? Em relação à forma como encarar, digamos assim, a vida, a alimentação também, né? Fazer mais exercícios, procurar um especialista, que é muito importante, né? Ter orientação médica também, obviamente, né? Sim, a orientação médica ela é muito importante a partir do momento que você entendeu que precisa mudar. Como é que você entende que precisa mudar? Aí eu faço um convite. Olhe agora ao seu redor. Está comendo muito carboidrato? Está com a barriga crescendo? Está passando esse exemplo para os seus filhos? É a hora de mudar. A hora é agora, porque se tem uma coisa que não para, é o tempo. Esse vídeo aqui vai acabar daqui a pouco. Mas o tempo não para. Você está envelhecendo e se você fica obeso, com suas taxas aumentadas, desenvolve doenças outras, adiando essa percepção, você vai envelhecer mais no seu organismo do que o seu RG. O que eu quero dizer com isso? Por dentro, você fica mais velho do que a sua carteira de identidade. Pois bem, conversamos então com o cirurgião cardiovascular aqui de Arapiraca, o doutor Sérgio. É de Arapiraca mesmo, natural daqui, doutor? Não, mas eu já fui abraçado aqui, moro aqui há 8 anos. Moro aqui há 8 anos. A minha vida foi de fazer, sou alagoano, né? Minha raiz é Penedo, depois eu
cresci em Maceió, aí fui para São Paulo, fui para fora do Brasil. Quando voltei, já foi para fazer a cirurgia cardiovascular aqui da região, crescer e funcionar. E hoje, realmente, a gente já atendeu mais de 15 mil pessoas, operando bastante gente aqui, mudando a vida das pessoas. Mas o mais importante é que isso não seja necessário. Né? E essa é Não chegar a esse ponto, né? chegar a esse ponto, e essa é a função do comunicador, a função da plataforma de comunicação, fazendo seu papel social também, e aí que eu colaboro e ajudo. Isso atua aqui em Arapiraca no momento, né? Ou em outras cidades também. Atuo aqui, atuo em Maceió. Sim. Muito obrigado, então, pelas dicas, pelas orientações, pelo papo, que eu tenho certeza que está sendo, né? Vai ser super útil para você que está acompanhando. É só a gente, digamos assim, se conscientizar, né, do que está, como ele disse, olhe ao redor, olhe na sua despensa, como você está se alimentando, como é que você, se olhe no espelho também, né, doutor? Se enxergue para tomar as medidas, digamos assim, as providências já necessárias para não retardar esse processo e, de repente, não ser tarde demais, né? Tudo isso em seu próprio benefício e da sua família. Doutor Sérgio Francisco, cirurgião cardiovascular aqui de Arapiraca. Muito obrigado pelo papo, falando sobre prevenção à obesidade aqui no portal 7 Segundos Arapiraca.